a introdução alimentar. Aí eu queria saber, tipo, do um plano, deixa eu ver, porque eu anotei aqui dois. Só queria confirmar, na verdade, a questão dos sinais de prontidão dele, aí o plano alimentar, com qual, assim, fruta iniciar e a frequência que deve estar ofertando. Sim. Ele completa 6 meses quando? Ah, já tá com 6. Sim, já. Já, né? Tô vendo agora que eu peguei o celular. Foi porque eu anotei assim. Não, pode usar, não. Aqui é porque aqui também tem terapia com psicólogo. Ah, entendi. Aí eles já pedem para deixar o celular desligado, mas comigo não tem problema não, pode pegar. Ele tá pesando quanto? O peso mais recente dele, lembra? 7,4 kg. É nessa faixa. Tá. Mediram ele, lembra? Acho que tá 49. Eu não lembro mais não. Não, né? Mas aí depois, tenta fazer o seguinte, como a gente vai ficar se vendo todo mês, aí quando ele for para pediatra que medirem ele, aí você anota, você tira a foto, que aí quando vocês vierem você me conta. Tá certo? Eu acho que eu até botei, né? Eu acho que eu tenho aqui. Aí eu vi a questão desses negócios assim de alergênico, que às vezes fala que não pode. Você pode oferecer para ele qualquer tipo de alimento, certo? As alergias a gente vai observar se acontecer, né? Porque não quer dizer que o alimento tem mais facilidade em dar alergia que ele vai ter alergia, tá certo? Então a gente fala muito de quê? Os peixes, o ovo. Então são coisas que a gente fica observando. Mas tem algumas frutas que também pode acontecer dessa alergia. Tem uns que não podem ficar Tá certo? de engasgo, né? Tipo uva, não, né? Você pode oferecer, nesse primeiro momento, 1 mês é pouco tempo para a gente oferecer todos os tipos de fruta, tá? Mas você vai ter que tentar ir diversificando, certo? A uva não está proibida, a gente só vai ver como é que é feito o corte dessa uva, tá? Então, eu quero oferecer a uva logo no início. Pode ser o corte longitudinal, que fica tipo uma barquinha bem fininha, mas, por segurança, não, Fernanda, eu não quero oferecer assim, não. A massa. Descasca a uva e a massa. Ela vai ficar toda soltinha. Então ele não vai engasgar com isso. Certo? Tá? Tem um peixe aqui anotado. Ele tá fazendo cocô todo dia. Não, todo dia não. Mas de quanto em quanto tempo? A cada 3 dias, né? 4. Um dia. Um dia, 2 dias. Tá. Tá só mamando ou toma fome? Tá só mamando. Só mamando. Aí eu queria saber também a questão dos temperos, qual é que pode usar para ele. Temperos secos. Você pode usar manjericão seco, orégano, tomilho. Esses temperinhos secos que a gente vê. Sal não e açúcar também não, tá? Mas eu também posso usar coentro, cebolinha, cebola, alho. Não tem problema você temperar a comida com esse tipo de alimento também. Certo? O que é que acontece? A gente vai iniciar com a oferta dos alimentos sempre bem amassados, certo? Então eu vou amassar bem os alimentos. Não vai fazer aquela mistura Deixar toda. separada a porção. Vai amassar, exatamente. Vai amassar e deixar separadinho. Mas na hora de oferecer não tem problema. Você pega um pouquinho de arroz e um pouquinho de cenoura, por exemplo. Na hora de oferecer, agora para estar no prato, tenta deixar ele reconhecer o mais sabores isso, diferentes. que ele vai conseguir reconhecer sabor, textura, até coloração. Porque se eu misturo tudo, fica de uma cor só e eu não sei que cor é aquela, eu não sei o que é aquilo. Então, quando eu coloco separado, eu consigo, além de tudo, reconhecer as cores. Que ele vai aos poucos relacionando. Mesmo que ele não diga que é laranja,
Mas ele vai entender que aquela cor está ligada àquele alimento, por exemplo. Tá? Com relação à questão das carnes, carne, frango, peixe, ovo, a carne e frango tritura, pode triturar, tá? Então vai ficar bem trituradinha, que aí facilita na hora da mastigação. Sinais de prontidão, ele já tem. Tá sentadinho, tá com o pescocinho, tá sustentando e tá com o reflexo de pegar as coisas e levar até a boca. Então tá tudo certo, tá? Com relação à questão dessa oferta, sempre na cadeirinha, se ele não tiver, tentem providenciar, tá certo? Por quê? Vai ser sentado na cadeirinha, coloca ele, tenta afivelar o cinto para ele ficar seguro, pelo menos no início, depois eles se irritam e não querem mais. Mas pelo menos no início, certo? E a oferta, coloca o pratinho ali na frente dele e aí vai dando a comida. Carne pode ser todo tipo de carne. Todo tipo de carne. Eu sempre peço para seus cortes mais magros, certo? Por quê? Porque isso já vai ajudando nesse processo como um todo de digestão, porque a carne mais gorda demora mais a digerir. Mas ele não está proibido, certo? Claro que eu não vou colocar a gordura para ele comer, mas tem cortes que são mais gordos do que outros. A Fernanda, então, eu posso oferecer? Pode, tá? Mas que seja com menor frequência. Então, pode ir colocando frango, sempre trituradinho, tá? O ovo pode amassar, pode fazer o ovo cozido e amassar, deixar bem amassadinho, porque aí ele já vai conseguindo também entender a textura, certo? E aí a gente vai ajustando a questão das consistências. Por enquanto, tudo bem amassado. Aí o que ele come tipo no almoço, é como na janta, né? Não tem necessidade de ser igual. Pode ser, Fernanda, eu quero oferecer arroz e feijão no jantar. Tranquilo. Mas, hoje eu fiz macaxeira pra gente comer em casa. Oferta macaxeira pra ele, não tem problema. Só que aí tira a dele primeiro, porque a gente sempre põe sal, né? Então aí tira a dele e depois você adiciona o sal. Porque, tipo, agora na segunda-feira ele vai começar no berçário, porque eu vou voltar a trabalhar. Sim. E aí lá elas falaram que eu não podia levar meu leite materno para ofertar lá. Aí eu disse, mas no início, assim, que ele vai começar a comer, possa ser que ele não queira comer, aí vai ficar com fome. Essa cara ela disse que tinha que dar a fórmula, que não pode... Se eles não permitem levar, porque provavelmente por conta da conservação. Eles não querem se responsabilizar pela conservação. De como foi armazenado, de como vai ser armazenado, temperatura, forma de descongelar, tudo isso. Possivelmente eles não querem. Foi que até falou, mas o leite materno é melhor do que a fórmula, vocês não querem deixar o trabalho. É melhor do que a fórmula, mas exige uma conservação. A fórmula não. A fórmula você vai levar o pó e elas vão diluir lá na água e dá tudo certo. Tá? Fernanda, e agora? Eu não queria continuar com ele fez até os 6 meses, foi exclusivo. Só no primeiro mês assim que eu tava com dificuldade, aí tomou mista. Mas depois foi exclusivo. Tá tudo bem. Mas aí realmente, para a segurança dele, se elas não querem, né, pensar na questão da conservação, é mais seguro realmente a fórmula, tá? Mas você não precisa oferecer a fórmula em casa. Você pode muito bem deixar só ali de stand-by para ele levar para o berçário. Ele vai ficar o dia todo no berçário. Vai, tipo, nesse início agora ele vai ficar só pela manhã, porque eu ainda tô de férias, que eu emendei. Aí eu volto no dia 3 de março agora. Sim. Aí nesse início eu vou tentar deixar só pela manhã e tá ofertando o peito em casa. Mas depois que eu voltar a trabalhar, ele vai ficar o dia todo sem peito. Então aí, até 4 horas, você vai iniciar, aí sim tem que iniciar a fórmula, certo? E em casa você pode continuar com o peito. Enquanto você estiver com... ele chegou à noite, eu vou ter que dar a fórmula? Não, você põe no peito, tá? Mas para o berçário, o ideal é que você mande a fórmula realmente. É mais seguro. Por quê? Você pode mandar o seu leite. Primeiro que ele já disseram que não aceita. Tá? Acho que não aceita. Mas mesmo que aceitasse, você poderia mandar o seu leite. Esse transporte poderia ser feito na temperatura correta, mas aí quando chegasse lá, né, de Lopes, tudo. Podia ser que acontecesse que quando chegasse lá, a conservação na geladeira não fosse a que é ideal.
E aí desnatura o leite, e aí não fica uma coisa segura realmente para o Levi, tá? Então, existem momentos que assim, a gente precisa fazer o que você faz. Diga, eu quero conversar, minha gente, todo mundo tá falando, meu Deus. Aí, não se sinta culpada. Não foi você que resolveu introduzir a fórmula, não. É uma necessidade, certo? E você também não vai estar tirando o leite, não vai estar tirando o peito dele. Você só vai estar tirando o peito dele enquanto você não estiver com ele. Eu não sei se ele vai, tipo, sei lá, se adaptar com a fórmula. Eu fiquei preocupada, tipo, Só porque tem no como início como é que ele vai saber- comer, como é que ele Só tem como fórmula. saber colocando. Então, o que é que eu recomendo vocês a fazerem? Inicia a fórmula de agora. Não espera começar a ficar, entendeu? Vai intercalando. Ao longo do dia, você vai, por exemplo, eu sei que no início vai ser de manhã, que ele vai estar lá no berçário, ou vai ser à tarde, enfim. Você vai fazer o quê? Nos horários que ele vai estar no berçário, você tenta ofertar mais o leite da fórmula do que o seu leite. Por quê? Porque é mais fácil dele aceitar lá, que você não vai estar lá, se ele iniciar de antes. Entendeu? E claro que vai ser reduzido, por quê? Porque ele já vai estar comendo. Você já vai iniciar essa oferta do alimento. Tá? Então, assim, é que eles têm que preferir oferecer o alimento e não a fórmula. Mas em alguns momentos do dia ele vai acabar tomando a fórmula porque ele ainda está muito pequenininho. Ao longo dos meses, você vai perceber que ele vai sentir menos necessidade do leite, tanto do peito quanto da fórmula. Certo? Tá? Então, seja ou não, eu sempre recomendo ou não ou Aptamil. O Nestogênio eu sempre deixo em último caso, porque ele tem uma tendência a prender um pouquinho mais o intestino dos bebês. E a composição dele, de forma geral, não é muito boa comparada aos outros, tá? Então, ou o NAN 2 ou o Aptamil 2, porque ele já está com 6 meses, então já vai para a fórmula 2. Eu preciso comprar o NAN Supreme, que é o dourado, e o Aptamil para futura? Não, podem comprar a fórmula de entrada mesmo, que é o NAN Comfort e o Aptamil Premium, sem problema nenhum. Ele possivelmente vai sentir no início, por quê? Porque o gosto é diferente, as coisas são diferentes, tá? Mas não quer dizer que ele vai recusar, certo? Ele aceitou a mamadeira em algum momento. Já ofereceram água? Não, porque tipo, eu pensei assim, que na questão, como ele tava só mamando, né? Eu fiquei com receio dele encher a barriga de água e ficar sem leite. E aí eu decidi assim, tipo, vou dar água quando começar a comer a fruta. Perfeito. Pode oferecer a água. Aí faz o seguinte, começa a adaptação dele à mamadeira com a água. Aí já pode dar água de agora, não tem problema nenhum não. Porque ele já tá com 6, já vai iniciar a fruta. Certo? Já tem cadeirinha, pratinho nos utensílios, já tem? Pronto. Já pode oferecer a fruta até hoje. Aí quantas vezes assim, tem que, tipo, porque a mamadeira, ele assim, né? Você vai seguir mais ou menos os mesmos horários. Que horas ele acorda? Ele geralmente acorda às 6, 5, 6. Pronto. Se ele porventura acordar 6 horas, um exemplo. Acordou 6 horas, ele vai pro peito. Isso aí não muda, tá? Acordou 6, vai pro peito. A Fernanda, eu vou ter que trabalhar muito cedo e aí provavelmente não vai. Ele vai acordar e ele não vai pro peito. 7 horas eu tenho que estar no trabalho já. Então aí, mas provavelmente ele vai passar a acordar mais cedo. Eles começam a seguir muito o ritmo da casa. Então, se ele perceber que você está acordando mais cedo, ele possivelmente acorda mais cedo. Então aí, Fernanda, ainda dá tempo. Vai e põe ele no peito. Não dá tempo, eu tenho um leite que eu ordenhei. A oferta da mamadeira. Tá tudo bem. Tá? Ou então, a fórmula. Primeira refeição do dia vai ser ou o seu leite ou a fórmula. Certo? Quando... ele acordou 6. Quando for umas 9, 8h30, 9 horas, já pode oferecer a fruta. Amassadinha, qualquer fruta. Se for maçã, cozinhe. Ou então raspe ela, porque ela tem uma consistência mais, né? Dura.
Então, ou amassada ou raspada, certo? Se for uva, a mesma coisa, descasca e amassa. Mas aí tem muita variedade de fruta que dá para oferecer antes da uva, por exemplo. Então eu posso começar com banana, eu posso começar com mamão, com melão, melancia, eu posso colocar um morango, abacate. Então tem uma variedade de frutas que eu posso iniciar que tem uma consistência mais fácil de eu amassar do que iniciar logo de cara com a uva, por exemplo. Tá? Então, porque a gente sempre foca, meu Deus, e a uva? Mas a uva não tem necessidade de eu iniciar logo imediatamente a oferta. Eu posso esperar lá mais perto dos 7 meses, por exemplo. Se assim eu me sentir mais segura. Tá certo? E aí, começa a oferta dessa fórmula antes de você ter que deixar ele o dia inteiro no berçário. Porque aí vai te dar menos preocupação. Apesar de vocês ficarem com a dor no coração, né? Mas eu sempre digo a vocês, não fique. Não leve isso para internamente, porque você amamentou ele 6 meses. Mesmo que você fale que lá no início ele não conseguiu 100%, que precisou entrar com a fórmula, mas foi só o primeiro mês. Foi só o primeiro mês. Tá? Então, o período que a gente pede que seja amamentado exclusivamente, você amamentou, e amamentou maravilhosamente bem e tá perfeito. Tá? A partir dos 6 meses, a gente já entra com outros tipos de alimento. Então, a fórmula tudo bem que entre aí nesse momento. Certo? A gente se preocupa quando há uma necessidade de entrar antes dos 6 meses. Mas também tudo bem se for uma necessidade, é porque foi preciso, não foi porque foi um gosto meu ou um capricho meu, enquanto mãe. Tá? Então, não fique triste. Certo? As coisas foram caminhando do jeito que tem que estar caminhando e deu tudo certo. Agora ele é um jovem rapaz que vai para o aniversário já. A questão dele fazer o cocôzinho, como ele vai começar a comer, fica quanto assim, intervalo? Esse intervalo normalmente se mantém, não muda não. Tá? Agora vocês vão perceber que a consistência vai ficar um pouco diferente, a cor também, e o cheiro vai ficar muito pior. Então eu sempre preparo vocês porque o cheiro realmente muda, fica muito pior. Porque entra aí outros compostos, entram as fibras, então tudo isso já vai ficando diferente. Certo? Então não estranhe. A cor muda um pouquinho. Essa questão da fibra que eu vi que tipo, suco não é necessário dar, né? Suco ainda não, tá? Água de coco ainda não. Leite de vaca também não. Iogurte, queijo, tudo derivado do leite de vaca agora ainda não. Tá? Porque às vezes ele diz, vou oferecer um iogurtezinho. Faz o iogurte de inhame, o danoninho de inhame, que é o inhame cozido, batido com manga, batido com banana, e ele fica cremezinho e pode ofertar. Espera para o 7º mês. Nesse início oferta só a frutinha, para ele conhecer o sabor. Tá certo? Eu tô falando tudo isso, mas eu vou entregar tudo por isso. Não precisa decorar, não. Tá certo? Certo. A gente tem 3 latas uns 3 latas de não, que é o douradozinho que você falou. Não supreme, mas é o 1. A gente tava pensando em ingerir ele porque senão a gente vai perder, né? O ideal seriam 2 por conta da necessidade de energia de fazer. Mas aí, 3 latas vai ganhar. Aí vai durar. Até porque ele vai levar para o berçário, né? Que aí Não, você lá... não tem ninguém que possa doar, que possa... Perguntar nos grupos, mas assim, de início não tem ninguém. No caso, não pode, né? Não é que não possa, poder pode. Mas não vai estar suprindo as necessidades dele de verdade. Mesmo complementando com fruta aí. Mesmo complementando. Aí assim, é uma opção de vocês, não vai fazer ele perder peso. Certo? Isso aí não vai fazer, tá? Não vai ter problema. É só que não vai ser o ideal para ele que já tem os 6 meses. Certo? Aí vocês vejam, o que é que vocês podem fazer? Façam um cálculo de mais ou menos quanto tempo vai durar. Não, Fernanda, vai durar menos de 1 mês. Eu acho que dura menos de 1 mês. Porque na minha cabeça dura menos de 1 mês. Aí vocês façam um cálculo atrás dele, tem lá a quantidade por porção. Quantas medidas eu vou normalmente é uma medida para 30 ml.
Aí vocês vão ver lá, faça o cálculo. Se for durar pouco tempo, oferta ela mesmo. Depois vocês compram da dois. Certo. Tá? Eu consegui ver aqui, não sei se ainda serve, se dá pra O alterar. tamanho dele. Foi. No caso aqui tem 3 semanas, né? Sim. Esse. Ele tá com 63 centímetros, 7,500. Tá, 7,500. 63 centímetros. Eu tinha anotado. Aí eu vou colocar algumas orientações, certo? Sempre deixo o meu e-mail, meu Instagram, então qualquer coisa não tem problema, pode falar comigo, tá certo? E quanto à questão da fórmula, fique tranquilo, tá? Em algum momento, possivelmente ele ia entrar, porque a mulher acaba voltando a trabalhar. E realmente é muito, muito raro os berçários aceitarem leite materno. Porque existe uma necessidade de um cuidado. E assim, apesar de pra gente que tá de fora achar que, mas é só colocar. Mas existe toda uma regra relacionada à vigilância sanitária. Eles têm que ter todo um aparato para poder ter ali o leite materno no armazém. E eu já tinha comprado bombinha e o saquinho tudo pra... Não, mas aí você pode ordenhar. Porque vai ficar feito inchado. Isso, porque você vai ficar sentindo dor. Aí, se você tiver condições no trabalho de poder ordenhar, só que aí você vai ter que ordenhar e ter onde armazenar também no trabalho, entendeu? Em algum momento do dia você vai ter que desprezar o leite, não tem jeito, vai ter que... Às vezes quando ele dormia mais, eu já sinto dor assim, tipo... Nesse início, depois o seu corpo vai se acostumando. Mas nesse início, em alguns momentos, você vai ter que, com a dor no coração que vocês ficam, mas vai ter que desprezar o leite. Vai no banheiro, na pia e despreza o leite, porque senão você vai ficar com muita dor. Certo? Eu já tive mastite, essa que ficava uma bolota assim, perto do coxinho da axila e febre, e calafrio. Então, para evitar que aconteça novamente, o que pode acontecer? Ele não vai estar mamando na mesma proporção que ele mama hoje. Entendeu? Então, pode acontecer. Só que aí, isso não dura um mês, entendeu? Logo, logo vai reduzindo ao longo do dia, por exemplo. Quando você começar a trabalhar o dia todo, o seu corpo vai entender que ao longo do dia você não precisa ter necessidade de estar cheia de leite. Então, ele vai reduzir a produção. Mas aí, em compensação, à noite, ele entende que ele já vai estar com você. E aí, volta a produção. Vai se concentrando nos momentos do dia que ele costuma mamar mais. Certo? Tá? Mas eu não vou te dizer que não vai diminuir, porque vai. Ao longo do tempo vai diminuir. Eu pretendia, na verdade, pelo menos até uns 2, porque foi tão difícil eu conseguir amamentar, que eu queria até uns 2 anos, pelo menos. Mas não quer dizer que você não consiga amamentar até os 2 anos, tá? Só quer dizer que você possivelmente vai perceber, possivelmente não, você vai perceber a redução da produção de leite. Você não vai estar mais o dia todo com o peito cheio de leite. Entendeu? Vai estar com o peito com quantidade de leite, mas nada que vai ser a principal refeição, porque realmente é para reduzir. Não é para ele estar o dia todo tomando leite, seja na mamadeira, seja no peito. Certo? Então, de qualquer forma, você iria, mesmo que você estivesse em casa com ele, você iria ver a redução. Por causa da alimentação. Porque iria entrar a alimentação, entendeu? Então, ele não ia estar o tempo inteiro no peito, como ele está agora. Entendeu? Então, de todo jeito, muda. Vocês sentem, vocês ficam, né? Dói, machuca, dói fisicamente essa questão de não conseguir mais amamentar, né? Mas assim, vivam esse, não é para você não sentir. Sinta, mas sinta entendendo o que é uma fase. Ele vai crescer, e como outras coisas que vão aparecer, essa é a primeira coisa que vai... É o momento do segundo corte do cordão umbilical. Certo? Mas aí não é pra se sentir culpada não, porque aí quando vocês começam a se sentir culpadas, eu digo, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque a culpa não é sua, é fase, e é a realidade da mulher dos dias de hoje. A gente precisa trabalhar. Quem consegue ficar os 6 meses ou mais que sem trabalhar, é ótimo. Mas as mães precisam voltar a trabalhar. Não tem jeito, tá?
Aí você pode fazer o quê? Ordene e deixe armazenado em casa. Que aí, por exemplo, ele vai chegar mais cedo que eu em casa. Então, ao invés dele lanchar ou ele tomar a fórmula, a pessoa que estiver em casa já descongela, para descongelar, tira do congelador, põe para a geladeira, e aí na hora de ofertar eu posso colocar em banho-maria. Mas eu não vou deixar ferver. Se o leite ferver, desnatura, já não presta. Perdeu. Tá? Então eu vou colocar em banho. Por que banho-maria? Porque banho-maria não ferve imediatamente. Então, esquentou um pouquinho, eu coloquei aqui, vi que tá morninho, pronto, já é o suficiente. Aí eu posso ofertar o leite para ele. Certo? Então aí você pensa assim, ele só não vai tomar o seu leite no período que ele estiver na creche. Mas quando ele chegar em casa, ele já vai estar tomando de novo. Tá? Ele não vai ficar 24 horas na creche, no berçário. Tá? Um processo difícil para iniciar, para tirar. São fases. E assim, como tudo é muito sensível, vocês ficam muito sensíveis, muito apegadas. Eu mesmo já chorei tanto, estou tentando aceitar mais em casa. Mas isso é normal. Você pode ouvir de todas as mães. Todas as pacientes que eu atendo aqui e as mães que eu conheço fora daqui, todo mundo sentiu na hora de desmamar. Ou, na verdade, não é nem desmamar, é reduzir a quantidade de mamadas. Certo? Você não está... É que acontece o quê? Vocês ficam muito com aquele pensamento de 880. Ou tudo ou nada. Então, eu estou sentindo que eu estou tirando a comida do meu filho. Você não está. Certo? A fórmula infantil é o alimento que mais se assemelha ao seu leite. A composição dela é feita justamente baseada na análise do leite materno. Claro que não existe um padrão de leite materno. O seu leite é diferente do leite de outra mulher que esteja amamentando. E o seu leite, para Levi, é um. Se você tiver outro filho, vai ser outro. Por quê? Porque o organismo ele se adequa ao bebê, às necessidades do bebê. E do momento também. O seu leite de hoje não é o mesmo leite de quando você começou a amamentar. Tá? Então, assim, são fases. Vai chegar a fase que ele não vai querer mais o peito, que ele só vai querer comer. E tem que chegar essa fase, porque você não vai estar com uma criança de 4, 5, 6 anos no seu peito. Tá certo? Então, assim, isso não vai... Vocês acabam associando muito, eu só sou mãe se ele estiver no meu peito. Não é. O tempo vai passando e outras fases vão chegando. O peito, ele vai ser a forma de você alimentar o seu filho. Saiu do peito, eu vou alimentar com a fórmula em alguns momentos? Pode ser. Eu vou estar dando comida? Sim. Eu estou alimentando da mesma forma. E não é porque ele não está saindo de mim que eu não vou estar dando comida. Tá? Só são fases. As coisas vão passando, mas viva o seu momento. Não deixe de viver, tá certo? Porque quando a gente reprime as emoções, não dá certo. Então, vai ficar triste? Vai. Não vai passar, vai dar tudo certo. As coisas vão caminhando. Você vai ficar tão feliz com ele no berçário, vai aprender tanta coisa nova, vai desenvolver tanto, você vai ver. Pode usar óleo, tipo, para torrar a carne, ou refogar. De preferência o azeite, se conseguir, e bem pouquinho. Tenta grelhar ou cozinhar as coisas, para não ter tanta fonte oleosa. Tá certo? Porque aí a gente consegue não deixar a comida com tanto óleo, tanta fritura. Porque mesmo que eu coloque o azeite ou eu coloque o óleo, eu vou estar fazendo fritura para ele que é muito pequenininho. Grelhar aí naquele... Pode ser na própria frigideira, deixar ela bem quente. E aí você coloca na frigideira, aquelas frigideiras que não grudam. Aí eu coloco a carne, coloco a tampa, que a água da carne vai soltar e vai começar a cozinhar ela por dentro. Depois, quando eu vejo que já está melhor, já está com a consistência, né? Já está começando a assar, aí eu tiro a tampa e termino, finalizo. Tá? Mas aí tenta assar, ou pode ser no forno, pode ser quem tem airfryer, pode ser na airfryer, ou então tenta fazer grelhadinha na frigideira. E cozida também. Só que cozida... Eu acho que é vigorosa o nome, eu acho. A vigorosa ela é ótima.
ela é ótima. Porque ela vai assando, o fogo vai pelo meio e ela vai assando. Ela é muito boa. Coloca, só fica atenta a essa questão do consumo, da variação, né, das carnes, para não dar sempre carne de boi, sempre frango, sempre peixe pode. Tilápia, merluza, porque são peixes que não tem aquele gosto tão forte, tão marcante. Carne da espinha também. A espinha facilita, né? Porque o filézinho de tilápia ele não vai ter espinha. E a merluza também. Tá? Certo? O de tilápia ainda é mais certo de não ter realmente nada. Tá? Tá bom? Coloquei aqui algumas orientações, certo? Tem meu e-mail, tem meu Instagram. Qualquer coisa pode falar comigo. Tá certo? Dá uma lida. Eu quero que vocês retornem todos os meses, até ele completar um ano. Tá certo? Então aí a gente se vê no mês que vem e vê como é que foi o desenvolvimento daqui pra lá. Já vai estar trabalhando, ele já vai estar o mês todo ou o dia todo na aniversário. Então a gente vai ver como é que as coisas vão estar. Tá certo? Obrigada. Combinado? Vai dar tudo certo, viu? Obrigada. Fique tranquilo. Tchauzinho. Tchau. Até mais. Até.